Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper. Nesse vídeo você vai aprender como criar uma planilha para controle de abastecimentos profissional. Nela você vai ter, além dos cadastros, também os lançamentos, os abastecimentos, os cálculos de quilômetro por litro, valor por quilômetro. Também você vai ter um relatório, um dashboard, onde você vai ter então todos esses dados sintetizados em gráficos que vão ser também manipuláveis, que você vai poder então filtrá-los automaticamente. Perfeito? E se você quiser uma planilha mais profissional para controle de frota, onde você vai ter não só abastecimento, mas também relatórios, você vai ter dashboards muito mais completos também, onde você vai ter manutenção preventiva, rodízio do pneu, troca de óleo, tudo isso com avisos, alertas bem visuais para você, com banco de dados, onde você vai poder inclusive ligar mais de um computador. Perfeito? Então você tem tudo isso nessa nossa aplicação de controle de frota, também com a versão para transportadora, onde você tem também a questão das viagens, aí, faturamento e outras análises, tá bom? Então conheça também aqui, perfeito? Então vamos lá aprender como criar essa planilha do zero de abastecimentos, vamos lá. O que então vamos agora criar a nossa planilha de abastecimentos no Excel, perfeito? Então a gente vai ter nessa planilha um cadastro, onde você vai cadastrar os veículos, os lançamentos das movimentações, dos abastecimentos, os cálculos que nós utilizaremos para montar o nosso relatório final, perfeito? Então a gente vai aprender passo a passo. Primeira coisa, você vai apertar aqui, vou aumentar ele para você aqui, vamos criar a nossa tabela de cadastro de veículos, ok? Então aqui eu vou escrever cadastro de veículos, ok? E aqui embaixo eu vou fazer os seguintes campos: placa, fabricante, modelo, ano modelo e ano fabricação, ok? São alguns campos que você vai poder utilizar depois, por exemplo, para fazer algum tipo de estudo, algum tipo de análise, ok? Ok, então eu vou selecionar aqui, campo, e eu vou pressionar Alt+T, TA, para transformar em tabela. Vou marcar aqui, minha tabela tem cabeçalhos, e vou dar um OK. Ele vai ficar nesse modelo aqui que você está notando, perfeito? Você pode também já aplicar aqui o layout que a gente vai aplicar em todas as nossas planilhas. Layout de página, cores, eu vou usar esse valor aqui, esse mediano aqui embaixo, ó, tá? Então todos vão ficar com essa carinha aqui, mediano, tá bom? Vai ficar assim. Mas a planilha não é nada mediana, é bem profissional. Vamos lá então, passo a passo. Agora eu vou colocar então a placa de um veículo, só para você ver como é que faz. Então o fabricante é Honda, o modelo City, o ano modelo dele é 2020, o ano modelo de fabricação, é 2019, tá bom? Agora eu vou colocar os outros dados e a gente já continua. Perfeito, já temos aqui os dados dos veículos. Eu vou aumentar aqui a fonte, que eu vou botar no tamanho 20, apenas o cabeçalho aqui. E aqui quando a gente bota esse menorzinho fica assim, ok? Vamos colocar o nome para a tabela também, sempre faça isso. Vou clicar em tabela design, clicando na tabela vai aparecer então a guia tabela design. E aqui você vai colocar o nome dela, tá bom? T veículo, veículos. Ok? Então, tabela T veículos. Agora em lançamentos, vou clicar em lançamentos aqui. Vamos aumentar um pouquinho aqui. E nós vamos fazer então a nossa tabela onde nós iremos lançar os abastecimentos. Também vamos fazer os cálculos de valor total, quilômetros percorridos, valor por quilômetro, tudo isso. Ok? Então aqui eu vou colocar abastecimentos. Já vou aumentar a fonte para 20 aqui. E aqui embaixo, na linha 10, linha 9, eu vou colocar então os campos que nós teremos aqui na nossa tabela de abastecimentos. Eu vou colocar código, data, placa do veículo, fornecedor, combustível, valor litro, odômetro, o motorista que fez o abastecimento, NFC, número do documento fiscal, o valor total, quilômetros percorridos, quilômetros por litro, e aqui nós teremos o valor consumido por quilômetro, quanto que está gastando por quilômetro, ok? Vou reduzir um pouquinho para você ver e enxergar tudo aqui.
ok? Ficou assim então. Eu vou selecionar só o cabeçalho aqui e vou de novo pressionar Alt T, TA, tá bom? Sempre acostuma com esses atalhos, te ajuda muito quando você está trabalhando com Excel, tá? Minha tabela tem cabeçalhos, marquei aqui, já pegou o formato que a gente estava usando na outra planilha, na outra tabela, olha, ficou igual, tá? E agora a gente já pode trabalhar nela, perfeito? Primeira coisa, antes que a gente esqueça, vamos colocar aqui, ter abastecimentos, perfeito? E agora vamos colocar aqui, nesse campo primeiro de código, nós teremos um código sequencial para dizer qual é o número do lançamento que a gente está lançando, tá? Estamos na linha 10. Eu vou pegar o número da linha que eu estou, linha 10, menos 9, e à medida que as linhas vão aumentando, ele vai, então, incrementando esse número automaticamente. Igual lin, abre e fecha parênteses, ele vai pegar o número 10, certo? 10 menos 9, nós temos aí 1. E quando eu digitar um novo valor aqui embaixo, você vai ver que ele já vai pegar o 2, perfeito? E assim por diante para baixo, ok? 4 do 1, 4 do 1. A placa do veículo. A placa do veículo a gente tem aqui no cadastro, né? Tem as placas do veículo e eu quero pegar aqui. Como é que eu faço? Então você vai fazer o seguinte, vou vir aqui em Fórmulas, Gerenciador de Nomes, Novo, e eu vou fazer aqui, Placas. E aqui em Refere-se a, eu vou selecionar aqui em Cadastros, somente essas placas. Veja que apareceu, T veículos placa. Ele está se referindo a esta coluna da tabela veículos, perfeito? T veículos, vou dar um OK. E o que a gente vai fazer agora é chamar esse placas, que a gente acabou de criar aqui nos nomes definidos, aqui na validação. Então eu vou vir aqui selecionar somente essas duas linhas que a gente tem, ou se tivesse uma também. Dados, validação de dados, que é esse botão aqui. E aqui em validação você vai selecionar lista, e aqui vai escrever igual placas, porque eu estou me referindo então àquele do gerenciador de nomes. Vou dar um OK, e ele vai aparecer assim para você. E quando tiver uma nova placa, digamos que tenha uma nova placa aqui, ele automaticamente vai aparecer aqui para você também, perfeito? Então era isso. Vamos reduzir essa linha aqui, Ctrl menos. Voltando para cá então, a gente vai lançar uma placa aqui, MZA 1010. O fornecedor, você pode escrever livre, Arena. Ok, então agora vamos preencher aqui em combustível. Vamos também fazer uma validação de dados para que ele possa selecionar qual é o tipo do combustível. Vou clicar em validação, lista, e aqui eu não vou colocar igual, eu vou digitar direto. Gasolina, álcool, diesel, gás natural. Tudo dividido, separado por ponto e vírgula, para ele entender que são várias linhas, ok? Não tem igual na frente, então ele vai entender isso tudo como texto. Eu também não coloquei em ordem alfabética, mas sim na ordem que eu quero, porque a gasolina e o álcool vão ser, com certeza, utilizados mais nessa ideia, nessa planilha que a gente está fazendo aqui. Cliquei aqui, e agora eu vou selecionar, então, por exemplo, gasolina, já apareceu aqui para gente. Quantos litros foi abastecido, né? Faltou quantos litros aqui? Deixa eu aumentar, colocar um Ctrl mais aqui, litros. E aqui eu vou colocar 21, opa, tem que tirar a validação. Se acontecer isso para ti, basta vir aqui em validação de dados e limpar tudo, tá? Na coluna que você acabou de criar, se ficou igual a minha. 21,20, então é a quantidade de litros que a gente tem. Você já pode formatar ou formatar depois, tá? Depois a gente formata. O valor do litro do abastecimento foi 5,53 e o odômetro no momento do abastecimento foi 50,850, ok? Então estava marcando isso no odômetro do veículo. O motorista foi a Francisca e a NFC foi a 990, perfeito? Então tá aí. Aqui no total, nos outros campos, a gente vai preencher daqui a pouco. Primeiro eu vou colocar os dados dos outros lançamentos aqui para que a gente possa continuar, ok? Prosseguindo então, já tenho aqui os nossos dados, perfeito? Agora eu vou dar uma formatada nisso aqui. Esse aqui eu vou selecionar e vou colocar aqui como página inicial, como decimal formatado como decimal contábil ali. O valor do litro eu vou colocar como valor. Esse aqui no odômetro eu vou colocar também como decimal e vou tirar os zeros, para ficar assim só com a pontuação. O número da nota não, ok? E agora a gente vai fazer então esses cálculos que a gente tem daqui para cá. Então os lançamentos são feitos até a coluna K, e da coluna K em diante,
a gente tem então o valor total, o quilômetros percorridos, o quilômetro por litro e o valor por litro, tá? Então a gente vai entender como é que a gente faz cada um desses cálculos. Antes de mais nada, eu vou vir aqui e vou marcar essas colunas aqui em cima com uma outra cor, para que a pessoa que estiver lançando, né, o cliente estiver lançando, ele entenda que esses campos aqui são então campos de cálculo, que ele não deve mexer neles, não deve lançar nada ali, ok? Então, a primeira coisa é o valor total. O valor total é o valor total do abastecimento. Então, quantidade de litros vezes o valor do litro. Então, eu vou fazer aqui igual litros vezes o valor do litro e vou dar um Enter. Ele vai calcular e vai fazer então, R$ 117,00 foi o meu abastecimento, o valor da NFCE, ok? Vou colocar aqui o valor. Perfeito? Quilômetros percorridos, aí é um cálculo diferente que a gente vai entender agora como é que faz. Talvez seja a parte mais, um pouco mais diferente que você vai aprender hoje na aula. Vamos lá então. Então veja bem, nós temos aqui os quilômetros percorridos, então a gente não tem como saber nos primeiros lançamentos quanto que foi percorrido, mas aqui embaixo eu já consigo. Por exemplo, o veículo, deixa eu reduzir aqui para a gente ver, o MZA 1010, ele tem aqui embaixo um novo abastecimento, 51.266. Então quanto seria? Igual 51.266 menos 50.850, correto? E daria ali então 416. Ah, mas ficou errado? Claro, ficou errado. Não é essa fórmula que a gente vai utilizar. Mas ficou aqui 416 km foi o que ele percorreu, tá bom? Então agora a gente vai fazer uma fórmula que vai pegar então a último abastecimento, né? O último odômetro mais alto daquele veículo, para que a gente possa então fazer esse cálculo reduzindo do odômetro atual. Então aqui, nessa linha aqui, eu quero pegar o 50.850. Como é que eu faço isso? Então você vai usar a função máximo Cs. Veja aqui. Um pouquinho para o lado. Você vai usar essa função aqui, ó. Igual máximo Cs. Ele retorna o valor máximo entre células especificadas por um dado conjunto de condições ou critérios. Então é isso que a gente quer. A gente quer pegar o último valor menor do que a data do odômetro ali para aquele veículo. Vamos fazer isso. Aqui, intervalo de máximo, intervalo que a gente quer retornar aqui. Então eu quero retornar o odômetro, selecionei o odômetro, está ali marcado. Ponto e vírgula. Qual é o primeiro critério? Que seja dessa placa, correto? Não pode ser de outro veículo, lógico. Então eu vou vir aqui e vou selecionar todas as placas. Ponto e vírgula. O segundo parâmetro, ele pergunta agora são os critérios. Qual é o critério? Esse é o intervalo de critérios. E agora, o que ele tem que obedecer? Ele vai obedecer, então, que seja esta placa do veículo. Perfeito? Que seja esta placa do veículo. Então ele veio aqui e retornou o máximo valor do odômetro daquela coluna de placa, quando aquela coluna de placa for igual a essa placa aqui. E o que mais? Nós não queremos que ele retorne esse valor ou um valor para frente. Nós queremos que seja menor do que esse valor aqui, correto? Eu quero chamar o 50.850, que foi o anterior abastecimento a esse. Ok? Então, ponto e vírgula. E agora, de novo, eu vou vir aqui e vou selecionar o odômetro, ponto e vírgula, quando. E agora você vai fazer o seguinte. Vai concatenar um menor igual, um menor, na verdade, que seja menor do que esse valor aqui. Então, quando, daí o odômetro seja menor do que E comercial, esse valor aqui, 51.266, tá? Então, que ele seja daquela placa e seja um odômetro menor, ou seja, 50.850 menor do que 51.266, o anterior a esse. Vou dar um Enter. Ele vai vir aqui e vai retornar, então, 50.850. Perfeito? Então, ele foi lá e trouxe exatamente aquele odômetro que a gente queria. Tá? Mas a gente quer o quilômetros percorridos e não o último quilômetro, o último odômetro, certo? Então, a gente tem que reduzir um do outro agora. Então, o que eu faço? Simplesmente eu vou vir aqui e vou dar um menos. E vou selecionar o que 51.266 e vou dar um Enter. Então, o que nós temos agora, o 416, o 152, tudo certo. Aqui acima, nós temos, na verdade ficou ao contrário, né? É ao contrário. O odômetro tem que vir antes. Odômetro menos o máximo soma Cs, certo? Para não ficar o negativo. Agora sim, 416, 152 e por aí vai. Mas esses valores percorridos ficaram errados. Por quê? Porque acima desse não tem nenhum, certo? Então ele já fica 50.850. Então ficaria 50.850, né?
F9, menos 0, porque não tem nenhum outro abastecimento anterior a esse. Então, o que a gente faz é utilizar uma função de C para verificar se o retorno desse valor ali é igual a 0. Então, a gente faz o seguinte, vou selecionar só essa parte, vou fazer o seguinte, se, abre parênteses, e essa fórmula aqui for maior que 0, então faça isso, ok? Se não, retorne 0, ok? Vou dar um Enter aqui, resolvido, tá bom? Então eu verifiquei se o retorno daquele valor ali era maior do que 0, se aquela consulta é maior do que 0. E nesse caso ela não é porque nós não temos nenhum abastecimento anterior, certo? Se ela for maior que 0, então eu mandei ele fazer o cálculo de odômetro, 50,850, menos o valor anterior. Se não, eu mandei ele retornar 0, ok? Feito. Então, perfeito. Então aqui nós temos o quilômetros percorridos e com base nele a gente já pode calcular então quilômetros por litro e o quanto de valor a gente gastou por quilômetro rodado. Continuando então, nós temos agora que fazer esse cálculo para saber quilômetros por litro. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, igual, e vai dar um erro aqui de divisão, então a gente vai já te avisando, tá? Então quilômetros percorridos dividido por quantidade de litros, ok? Vou dar um Enter ali, e ele deu ali a quantidade de quilômetros por litro percorridas, ok? Então já apareceu aqui. Posso vir aqui e já dar um valor aqui, perfeito? Então tá bacana que eu já disse que quanto que está fazendo 16,64, 15,20, 17,58 e por aí vai. Aqui ele não deu erro de cálculo porque ele não está dividindo por 0, mas aqui ele vai dar a divisão por 0, tá bom? Então aqui no valor por litros, então a gente vai colocar quanto que foi o abastecimento, quanto que foi o valor, dividido pelos quilômetros percorridos, se o valor percorrido for maior que 0, tá? Porque senão vai dar erro, olha. Então nós temos, por exemplo, quanto foi percorrido, né? Aliás, o valor total, dividido pelos quilômetros percorridos, certo? Para a gente saber quanto que a gente gastou por cada quilômetro, quantos centavos. Vou dar um Enter. Ele vai dar um div de 0 aqui, e aqui embaixo ele está aparecendo, então, quanto que ele gastou, centavos que ele gastou por cada quilômetro rodado. 34 centavos, 39, 31 centavos, e por aí vai, tá bom? Então aqui em cima nós deu esse valor de div, você pode botar um se erro aqui para resolver, tá? Então para isso você vai vir aqui, antes dele, dá um F2, se erro, abre parênteses, e aqui no final, vou dar um ponto e vírgula, qual é o valor que eu vou colocar se for um erro. Se for um erro, eu vou botar 0. Fecha parênteses e dá um Enter, fechou, tá aí. Perfeito? Então a gente já tem agora os nossos cálculos. Deixa eu só ajustar esse aqui, para ele ficar na decimal também. Feito? Então tá ali. E aqui nós temos os valores. Então agora a gente já tem a nossa tabela de abastecimentos. A cada novo abastecimento, automaticamente ele já vai criar uma nova linha com esses cálculos te dizendo, inclusive, a média do combustível. Perfeito? Então o que a gente falta fazer? Falta a gente fazer aqui, então, uma formatação, né? Por exemplo, para dizer onde é que qual veículo gastou mais naquele filtro que você está aplicando ali. Formatação condicional, e aqui você pode usar tanto barra de dados, como pode usar escala de cor, ou conjunto de ícones, tá bom? Eu vou colocar uma escala de cor aqui, tá? Então lembrando que quanto mais alto, melhor, né? Então aqui não vou usar uma cor vermelha, vou usar uma cor mais assim, pode ser, certo? Aqui perceba que ficou vermelho em cima. Como é que eu faço para tirar, desconsiderar esses zeros ali de cima? Então você pode fazer o seguinte, formatação condicional, nova regra, ele já tem uma, né? Na verdade, se você quiser olhar as regras ali, ó, formatação condicional, gerenciar regras, você já vai ver que tem uma, certo? Que é essa escala graduada. Eu criar uma nova regra. Nessa regra, eu vou dizer formatar células que contenham o valor da célula igual a 0. Se o valor da célula for igual a 0, daí você pode colocar o valor que você quiser, da forma que você quiser, tá? Eu vou deixar assim mesmo, tá? Número... pode ser qualquer coisa, tá bom? Vou dar um OK aqui, certo? E vou dar mais um OK aqui. O que vai acontecer é o seguinte, no momento ainda nada, né? Mas quando eu marcar esse item aqui, em cima, para esse verdadeiro, ele vai aplicar essa formatação aqui, somente a de baixo, olha. Vem aplicar, e ele não aplica agora a formatação de escala de cores graduadas a esses valores aqui de cima, certo? Vou dar um OK. Eu não quero que fique 00 também, então eu vou dar um Ctrl 1 aqui, e vou pegar qual é a formatação que está sendo usada aqui. De novo, eu vou vir selecionar essa coluna, formatação condicional, gerenciar regras, e vou vir aqui no edição de regra, vou editar essa regra. Formatar,
E aqui eu vou vir aqui embaixo, personalizado, e vou colar aqui, ó, no personalizado, essa nova formatação. Vou dar um OK, vou dar um OK novamente, vou aplicar e pronto. Tá bom? A mesma situação nós temos aqui para quilômetros por litro, valores por litro, quilômetro. Selecionei aqui, formatar, nova regra. Contenho, valor da célula é igual a 0. Então, se o valor da célula for igual a 0, formatar, personalizado. Eu vou colocar essa formatação que a gente pegou ali antes. Vou dar um OK e um OK novamente. Perfeito? Já ficou certinho ali. E agora em formatação condicional novamente, eu vou vir aqui e vou selecionar a nossa escala de cor que a gente tinha aplicado antes. Certo? De novo, eu vou vir aqui e formatar, para iniciar regras. Nessa regra aqui, que não está aplicada, eu vou jogar ela para cima, olha. Mover para cima. Ela tem que estar aqui acima na regra seguinte. Por quê? Ele vai parar se verdadeiro. Então, se isso aqui for verdadeiro, ele não vai fazer a segunda, terceira ou outra formatação que tiver. Ele já para aqui. Dá um OK e pronto. E assim a gente tem, tá bom? Então aqui nesse caso, é o contrário, né? Quanto maior o valor, pior. Então eu vou vir aqui, vou formatar e vou gerenciar a regra e vou mudar essa parte aqui, a escala graduada. Eu vou mudar aqui. E, por exemplo, pode usar uma outra escala de cor, ou tirar essa ali e colocar uma outra, vai ficar até mais rápido do que eu vir aqui e mudar as cores, certo? Vai dar trabalho de você ficar aqui mudando. Então eu vou escolher essa aqui, clicar novamente, vou dar um OK, gerenciar regras e vou escolher uma outra unidade. Quanto pior, tá? Vou clicar aqui, gerenciar regras novamente. De novo, vou jogar essa para cima. Aí, vou dar um aplicar e um OK. Tá? Então aqui está mostrando quais são os valores maiores ali. 58, 62, que está gastando mais ali. Perfeito? Quanto que ele está gastando por quilômetro. Ok? Vamos prosseguir então. A gente já tem aqui os abastecimentos, já tem a formatação. E agora a gente vai fazer os cálculos que a gente vai aplicar no nosso relatório. Com base nessa informação aqui desses lançamentos e da nossa tabela de cadastros, a gente consegue fazer muita coisa. Tá? Então vamos fazer isso agora. Vamos fazer passo a passo. A gente faz os cálculos. Depois desses cálculos, a gente vai montar então o nosso relatório final. Tá bom? Em cálculos, então, a primeira coisa que eu vou fazer são tabelas que vão resumir esses dados. Por exemplo, total litros. Então eu vou vir aqui e vou fazer um total de litros. Eu vou aumentar total de litros aqui. E agora eu vou pegar e vou montar a nossa tabela. Eu vou fazer uma tabela dinâmica diferente. Eu vou fazer uma tabela dinâmica ligada no modelo de dados. Para isso você vai ter que vir aqui em dados. E aqui você vai ter que clicar aqui em cima em relações. Tá? Relações. Aqui já tem uma aqui de outra tabela que eu estou usando lá. Acredito. Ah não, eu não tinha excluído essa aqui, que era do meu teste. Ele vai vir em branco assim para você. Você vai clicar em novo. E nesse novo você vai selecionar as duas tabelas que a gente vai interligar. Aquela tabela que a gente tem de cadastro de veículos com a tabela de lançamentos. Se tivesse mais tabelas, você poderia ligar várias. Ok? Então eu vou relacionar aqui a tabela de veículos ou de abastecimentos, tanto faz. Pela placa, ele tem que ter uma chave em comum, tá bom? Então aqui, placa do veículo, relacionada com dados de veículos e a placa também, tá bom? Então tá ali, ó, o externo e o principal, onde a gente tem esses dados, tá bom? Aqui nós temos a tabela de dados e a tabela fato ali também, tá bom? Dimensão e fato. Vou dar um OK? Perfeito, então ele criou aqui a nossa ligação ao nosso modelo de dados. Essas duas tabelas agora estão ligadas, a abastecimentos e a de placa. Vou fechar ela aqui. Perceba que ele está piscando agora, que na verdade está criando essa conexão agora, esse modelo de dados. Vou clicar em inserir, tabela dinâmica do modelo de dados. Tá? Clica nesse caso aqui, ó, no modelo de dados. Que foi o que a gente acabou de criar. Tá? Escolha onde você deseja colocar a tabela dinâmica, aqui mesmo. Vou dar um OK. Ele vai pensar um pouquinho e ele vai aparecer nessa estrutura para você. A tabela que eu tenho de abastecimentos e a tabela que nós temos de veículos. Perfeito? No primeiro aqui eu vou adicionar apenas a data e vou colocar o total de litros. Vou vir aqui, data e total de litros. Perfeito? Eu vou tirar aqui essa data aqui de baixo, vou deixar somente o mês. Tá bom? Então ficou nesse formato aqui para você, ó.
ficou aqui então a data e aqui os meses, tá bom? Então você pode vir aqui, pode alterar do jeito que você quiser, com relação à data, com relação ao mês, tudo mais. Ok? Então aqui eu vou colocar então como mês. E aqui do lado eu vou colocar litros, total de litros, T litros. Tá bom? Perfeito então. E agora a gente vai prosseguir então, colocando ali os outros campos que a gente tem. Perfeito? Que a gente vai ter o total valor, por exemplo. Então eu vou vir aqui e vou colocar total valor. Ok? Vamos aplicar de novo o pincel aqui. Inclusive, pode vir copiar essa tabela aqui e colar ela aqui. Vai ser mais rápido para você, tá? Aqui nós vamos tirar, então, o total de litros e nós vamos colocar o total de valor. Não valor litro, mas sim valor total do abastecimento. Tá? Valor total. E vamos tirar o litros. Pronto, nós temos aqui o nosso valor. Vou colocar aqui, então, no formato de moeda. Perfeito? Então tá aqui, nosso total. Agora, continuando, então, a gente vai ter o total de quilômetros que a gente andou naquele período ali. Então, vou vir aqui de novo. Total de quilômetros. Novamente. Lembrando que tem várias formas de você fazer isso, tá? Eu estou mostrando uma forma, ok? Nosso objetivo aqui é a gente mostrar como fazer uma tabela de uma planilha de abastecimentos de veículos que funcione muito bem para essa finalidade. Vou vir aqui, então. Agora a gente vai colocar o total de quilômetros percorridos, ok? Então a gente tem quilômetros percorridos. Eu vou tirar essa soma total, acho que vou ter que colocar ela antes, senão vai dar crack. Vou vir aqui tirar, então, quilômetros percorridos. Está aí, 5.274. Eu vou tirar esse formato de moeda. Vou botar ele assim. Ok? Agora a gente tem a média de consumo. Média de quilômetros por litro. Perfeito? Como é que a gente faz, então, média de quilômetros por litro? Eu vou vir aqui e vou colar direto para ver o que acontece. Tá? Vou vir aqui, então. Dar a mesma distância aqui para ficar legal. E aqui, então, média quilômetros por litro. Perfeito? Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, a gente vai vir aqui e vai puxar direto quilômetros por litro para ver o que acontece. Vamos puxar aqui, quilômetros por litro. E vou puxar esse valor para cima. Vou tirar aqui. Vou mudar, ele veio como soma, você vai clicar nele, vai clicar em configurações de campo do valor e vai mudar para média, ok? Vamos mudar ele para média. E aqui em mês, ao invés de mês, a gente vai colocar o modelo do veículo, ok? Então vou vir aqui, vou reduzir o abastecimento, vou pegar em veículos aqui, vou pegar um modelo, vou colocar antes da data ali, e agora eu vou arrancar a data aqui. Tá? Tá correto esses valores? Provavelmente não. Por quê? Nós temos valores ali que estão como zero na nossa tabela. Perceba. Nós temos aqui 16,74, 15,20. Então a gente percebe que a nossa, por exemplo, dessa primeira placa aqui, que é o Honda City, ele está fazendo uma média bem maior, 16,64, 11,10 e por aí vai, tá? Então aqui, ó, por exemplo, nossa média está 13,55, certo? Só que aqui no cálculo ele está dando a média de 10,84. Por quê? Porque ele está considerando também o zero como a média, tá? Então tá ali, ó, perceba que deu 10,84. O que eu faço para desconsiderar esse zero na nossa tabela dinâmica? Então agora você vai ver como a gente consegue mexer nisso também, tá bom? Então para isso você vai fazer o seguinte. Você vai clicar aqui em dados e você vai clicar nesse botão aqui, ir para a janela dinâmica de alimentação. Clica nele, ele vai abrir assim para você, perfeito? Ele já tem alguma coisa aqui que eu já tinha trabalhado, né? Mas eu vou excluir aqui do modelo para que a gente possa fazer ele do zero, tá bom? A gente possa fazer ele aqui. Então vou deletar e vou deletar, tá? Então a gente está assim, ele vai aparecer nesse formato para você e o que a gente quer é a média de quilometragem considerando apenas os valores que são maiores do que zero. Então o que a gente faz é o seguinte. Média quilômetro por litro, por exemplo, vai ser 2 pontos igual, e aqui você vai fazer o seguinte, calculate, para que a gente possa então fazer um cálculo ignorando alguma condição, tá bom? Na nossa tabela dinâmica, criando assim essa fórmula no DAX.
Então você tem aqui a expressão, o valor que a gente vai querer vai ser uma média, então eu vou usar o average, que é a nossa mesma coisa que a média lá. E aqui você vai selecionar então quilômetros por litro, que é a média que eu quero de quilômetros por litro, perfeito? É aqui que entra em coisa interessante. Ele permite colocar filtros. Filtro 1, por exemplo. Perceba? Então eu vou dar ponto e vírgula. E aqui no filtro eu vou colocar quando quilômetros por litro, né? E aqui vai aparecer T abastecimento quilômetros por litro for maior do que zero. Só isso. Vou dar um enter, vou fechar ele assim e ele vai aparecer nesse formato para você, ó. Média quilômetros por litro, 2 pontos igual. E daí que nós estamos fazendo o calculate, fazendo então um cálculo, como se fosse a função filtro lá, onde a gente está fazendo então uma filtragem, pegando os dados da média de quilômetro por litro, quando quilômetro por litro for maior do que zero. Vou dar um enter. Tem que estar no finalzinho aqui para dar enter, tá? Ele vai aparecer aqui embaixo para você, ó, média quilômetro por litro, ok? Então esse aqui ele já vai aparecer na nossa tabela dinâmica para a gente poder trabalhar, perfeito? Você pode fazer esse e já pode fazer também o do reais, né, o valor por quilômetro. Vai ser exatamente a mesma coisa. Então para isso você vai fazer o seguinte. Então de novo, você vai vir aqui e vai digitar reais, pode ser, né, o nome que tu quiser, tá? Reais por quilômetro, né? Reais por km, tem que ficar diferente lá do que o nome que a gente tem lá, né? 2 pontos igual, e aqui a gente vai botar de novo, calculate, abre parênteses, average, para pegar a média, abre parênteses, e de novo, a gente vai pegar aqui o nosso campo de valor, tá bom? Valor por quilômetro. Peguei aqui, fecha parênteses, ponto e vírgula, e qual é o filtro que a gente quer? De novo, aquela questão do valor ali. Deixa eu ver se a gente pega aqui então. Aqui. Ter abastecimentos reais por quilômetro, ok? Quando ele for maior do que zero, ok? Vou dar um enter aqui. Fechou, tem que estar posicionado aqui no final o cursor. Vou dar um enter. E ele apareceu aqui, média quilômetros por litro, 13,66, por exemplo, que era aquele lá, não, um exemplo. E esse aqui 0,41. Deu legal, funcionou bacana, tá? Então o que a gente pode fazer é simplesmente fechar o nosso modelo de dados, fecha ele ali, que ele já aplicou aqui, os campos já vão aparecer, tá bom? Então, ó, deu uma piscada ali de novo. E agora, no quilômetros por litro, a gente tem um novo campo aqui embaixo, ó. FX, média quilômetros por litro, e FX, valor por quilômetro. A gente vai pegar esse FX, vamos jogar aqui. Perceba que agora ele está trazendo o valor da média sem considerar o zero. Vou tirar esse outro aqui que eu não quero mais. E tá ok, funcionou perfeito, tá bom? Vamos pegar esse aqui, vamos copiar para cá. De novo, vou pegar e fazer aqui a diferença, ok? Agora a média, valor por quilômetro. E aqui embaixo eu vou vir aqui, vou mudar então esse nosso campo. Vou pegar o valor por quilômetro e vou arrancar esse campo aqui. Deixar aqui então quanto que a gente tem, 0,42, 0,37, né? 0,47, por aí vai. Perfeito? Tanto ali os valores. Vou vir aqui, vou botar no formato de moeda. Fica legal. E agora a gente vai fazer então a média de quilômetros por litro geral, tá? Uma geral agora por quilômetros por litro no mês e também o valor, tá bom? Então mesma coisa. Vou vir aqui, vou copiar, vou colar aqui do lado. Média quilômetros por litro mês. Então, ao invés de modelo aqui, eu vou vir aqui e vou pegar a data mês, que a gente deve ter esse campo aqui mais para baixo, data mês. Então, eu vim aqui, arranquei esse, e vou botar a data mês aqui. Agora ele está mostrando esse formato, quilômetros por litro. Vou mudar esse aqui também. E pronto. Então, essa aqui é a média de quilômetros por litro que a gente tem para aquele mês, tá bom? Então, tá ali, 13,55, 11,78 e por aí vai. Ok? Mesma questão, vamos copiar de novo, mais uma vez, e vamos criar mais uma tabela, onde a gente vai ter, então, a média de valor por mês, valor por quilômetro mês, ok? De novo, você vai vir clicar aqui, vou clicar aqui de novo, vou colocar aquele campo de valor
por quilômetro. E vamos tirar do litro. Ele vai ficar nesse formato aqui para você. Ok? Perfeito? Ele já está no formato de moeda. Está tudo certo então. Ok? Vou não fechar aqui. Salvem. Salvem o que vocês fizeram já. Então a gente já tem os cálculos prontos aqui. Eu vou ainda fazer um cálculo de total. Nunca está percebendo que eu não estou colocando dados abaixo, né? Eu coloco sempre na vertical, porque esses dados podem crescer para baixo. Então a gente sempre evita colocar os cálculos, algum outro cálculo embaixo dele, para evitar esse tipo de problema. Perfeito? Então agora a gente tem que botar alguns outros totais. A gente tem que pegar o total por litro, total valor, por aí vai. Então, total litro, total valor, total km, média quilômetro por litro, certo? E a gente tem também a média de valor por quilômetro, ok? Valor por quilômetro. Então ficou assim, a nossa tabelinha aqui, a nossa listinha aqui de dados. Nessa lista de dados que a gente vai colocar totais, deixa eu aplicar aqui como 20 também, acho que era 20 que eu estava botando. Então, aqui nessa lista de totais a gente vai pegar os dados a partir das tabelas dinâmicas. Por exemplo, total de litro eu vou dar um igual, eu vou vir aqui em total de litros e vou pegar somente o total aqui embaixo. Vai dar certo? Vai, porque a infodados tabela dinâmica, ele retorna um campo determinado da tabela dinâmica. Então é bastante útil nessa situação. Dá um Enter. Então mesmo que os valores aumentem, ele sempre vai pegar o total, porque é isso que ele está falando aqui nessa fórmula, tá bom? Agora o total valor, mesma coisa, vou vir aqui e vou pegar o total do valor, o total de quilômetros, aqui a média de quilômetros por litro, e aqui a média de valor por quilometragem, por quilômetro. Perfeito? E aqui a gente então vai formatar eles, deixar bonitinhos. Por exemplo, 516,8 o quê? Porque eu vou usar eles depois. Então eu vou botar 516,8 litros, tá bom? Daí tanto faz você vir aqui e formatar por aqui ou por dentro, tá? Você pode fazer assim também, ó. Vou vir aqui primeiro, eu vou formatar todo mundo no formato que eu quero, tá? Depois a gente formata por dentro ou por fora, por fórmula ou ainda assim. Ctrl 1. E aqui em personalizado, eu vou colocar aqui, depois desse valor aqui, eu vou colocar espaço, aspas duplas L e fechar parênteses. O que ele vai fazer então é montar um L ali no final. Então ele vai botar 516,80 litros. Perfeito? Ok. Aqui nós temos valor, então eu vou botar valor mesmo. Ok? Então tá legal assim. Ctrl 1, eu vou mudar para esse formato, acho que tá legal, de moeda assim, deixa eu ver se vai ficar melhor. Que ele fica juntinho, vai ficar melhor para aparecer no nosso gráfico, nossa tabela. Total de quilômetros, tá? Então aqui eu não quero que apareça esse vírgula 00, e eu quero que apareça quilômetro no final. Então eu vou vir aqui de novo, e aqui no finalzinho eu vou botar aspas duplas, km, fecha aspas duplas. Vou dar um OK, 6.082 km, ok? Aqui embaixo, em média de quilometragem por litro, mesma coisa. Quero que apareça quilômetros por litro. Eu vou colocar nesse formato aqui. Ctrl 1. Em personalizado, no finalzinho eu vou botar km por litro, fecha aspas duplas, e já apareceu aqui em cima. Vou dar um OK. E qualquer valor que você digite, ele também pega na formatação, tá? Não é que virou texto. Ele está formatando, exibindo nesse formato. Mas ele não mudou, não está escrito KML lá. Tá bom? Média de valor por quilômetro, então. Valor por quilômetro, isso mesmo. Então, a mesma coisa aqui. Eu vou botar, então, em formato de moeda. Ctrl 1. Vou botar em formato de moeda, vai ficar melhor assim, ó, juntinho, tá? Senão contábil ele fica mais afastado. Então, moeda fica melhor nessa situação. Personalizado aqui. E aqui, depois desse, eu vou dar um espaço. E eu vou colocar por km. Fecha aspas duplas, ok? Posso até tirar esse espaço, vai ficar assim, ó. 0,42 centavos por quilômetro. Ficou assim. Perfeito? Então está formatado aqui, a gente já tem os valores que a gente vai usar, então, no nosso relatório. Pode estar chamando de dashboard também, sem problemas. Tá bom? E agora a gente vai passar, então, para a nossa quarta e última etapa, que é o nosso relatório. Perfeito? Então eu vou vir aqui em qualquer uma dessas tabelas e vou criar algumas segmentações de dados. Eu vou clicar aqui em Inserir, Segmentação de dados.
e eu vou marcar o que eu quero segmentar. Então, por exemplo, eu quero o combustível, para que a pessoa possa filtrar por combustível, o mês, e eu também quero aqui o veículo, perfeito? Vai aparecer só o abastecimento aqui. Tudo ativo. Tem que clicar aqui em tudo, tá? Para que ele apareça para você. Tudo. E aqui aparece então também o modelo, por exemplo. Ou a placa, pode ser a placa se você vai acabar decorando mesmo. Vou dar um OK aqui. Ele vai aparecer nesse formato para você, olha. Combustível, data e placa. Ok? Você vai selecionar eles com Shift, vai dar um Ctrl X e vai colocar aqui em relatório. Ok? Por enquanto é isso. Daí você vai vir e só dar uma ajustadinha neles para ele ficar bonitinho aqui. Ficar colocado aqui. Ok? Dá uma arrumada para eles ficarem melhor posicionados. Depois a gente arruma melhor até eles. Ok? Mês aqui. Placa aqui. Depois a gente ajusta isso tudo. Perfeito? Ok, então a gente vai prosseguir então agora criando os nossos gráficos aqui embaixo. Ok? Nos gráficos você vai fazer o seguinte, vai selecionar em qualquer um deles aqui, vai dar um Alt F1. Começar com esse aqui, total de litros. Ele vai aparecer nesse formato para você, total de litros. Ok? Então você vai pegar e vai recortar ele, Ctrl X, e vai colar ele aqui. Ok? Tanto aqui, total de litros. Ok? Total de litros, você viu que ele já aparece num formato bacana, mas a gente pode melhorar esse formato. Você pode vir aqui já apagar alguns campos que eu não preciso que apareçam, não gostaria que aparecessem. Então aqui eu vou dar um botão direito, ocultar todos os campos do botão de gráfico, ele vai ficar nesse formato para você, não clica delete que pode apagar lá da tabela. E aqui sim você pode apagar e pode selecionar aqui também apagar. Deixando nesse formato, você vai conseguir, por exemplo, dar um botão direito aqui e adicionar rótulo de dados. Vai ficar melhor para você, tá? Então esse primeiro é o total de litros. Eu vou colocar aqui, então, total de... o total de litros, o total de valor. Total de litros, tá bom? Então esse aqui foi o total de litros que a gente fez. Perceba que ele já está formatado bonitinho, né? Então eu vou dar um botão direito aqui e vou guardar no nosso modelo de dados. Salvar como modelo. Para isso você vai ter que dar um nome para ele. Por exemplo, mod 2, tá? Chamei de mod 2. Por que eu fiz isso? Para eu não ter que formatar cada uma das tabelas. Assim eu vou aplicar e ele já vai fazer isso automático para todas. Ok? Então tá aqui, total de litros. Vamos botar aqui. E agora vamos prosseguir para o próximo. Cliquei aqui em cálculos novamente. Alt F1. Vou dar um Ctrl X e vou colar ele aqui. Então tá aqui o nosso total de valor. Perfeito? Então aqui, valor total. Total. Perfeito? E agora como é que eu faço para aplicar aquele formato dali de baixo aqui? Botão direito, alterar tipo de gráfico, e aqui você vai selecionar em modelos o mod 2. Ele já vai aparecer assim para você, ó, mod 2. Perceba que tinha outros aqui, né? Que eu já tinha feito em outras situações. Eu clico em mod 2, vou dar um OK, e ele já vai vir aqui e vai deixar formatado bonitinho. Ok? Uma boa ideia você fazer isso com seus gráficos. Voltando aqui, vou vir aqui então total de quilômetros. Acho que esse a gente nem sei se a gente vai fazer cálculo desse aqui, acho que nem precisa. Média de quilômetros por litro, vou dar um Alt F1, Ctrl X, e vou colocar aqui então. Então essa aqui é a média de quilômetros por litro dos veículos, perfeito? Eu vou dar um botão direito, mesma coisa, alterar tipo de gráfico, e vou botar aqui em modelos, vou mudar para esse formato aqui. Porque ele já faz algumas coisas que eu não quero fazer de novo. Mas agora a gente vai mudar um pouco esse formato. Botão direito, alterar tipo de gráfico, e esse que a gente vai usar de barras, perfeito? Vai ficar assim para ficar um pouco diferente. Botão direito aqui de novo, e aqui, aliás, botão direito em cima da barra, formatar série de dados, e aqui no baldinho você vai mudar ele aqui, tá? Várias cores por ponto. Ele vai ficar nesse formato aqui para você, tá? Vai ficar para você diferenciar qual é o veículo que está aparecendo, perfeito? Então aqui você vai ter que mudar o nome de novo. Média, quilômetros por litro, ok? E agora vamos fazer mais um gráfico aqui embaixo. Cliquei aqui em média, valor por quilômetro, Alt F1, Ctrl X, Ctrl V.
e vou vir aqui e vou marcar um pouquinho para o lado. Ok, então a mesma coisa, botão direito, alterar tipo de gráfico. E aqui a gente vai vir em barras, aliás, primeiro em modelos, para a gente mudar ele aqui. Mod 2, vou dar um ok. E a mesma coisa nós vamos fazer para esse. Alterar tipo de gráfico, barras, esse formato aqui. Vou dar um ok, clica sobre ele, formatar série de dados, baldinho, várias cores por ponto, fechou, tá? Então ele vai ficar assim. E aqui você vai colocar média, valor por quilômetro, certo? Média, valor por quilômetro. Então tá, tanto aí o gasto médio de cada veículo por quilômetro, perfeito? Salvar de novo aí. E agora a gente vai fazer então os dois últimos que a gente precisa, tá? Vou voltar em cálculos aqui. Média de quilômetros por litro por mês. Alt F1, Ctrl X. Vou colar aqui do lado. Tá aqui mais ou menos. Botão direito, alterar tipo de gráfico. De novo, modelos. Vou selecionar aquele modelo ali, mod 2. Vou dar um OK. Perfeito? Então aqui a gente tem média de valor por quilômetro no período. Ok? E aqui embaixo a gente vai ter então a média de quilômetros por litro no período. Ok? Deixa eu botar aqui embaixo, esse para baixo vai ficar igual a esse. Na mesma ordem. E aqui vamos no último. Alt F1. Ctrl X. Colei aqui. Arrastei um pouquinho para o lado aqui. Perfeito? De novo, vou fazer aquela alteração, alterar tipo de gráfico. Modelos. Mod 2. Vou dar um OK. Ficou assim. E aqui a gente tem, então, média de valores por quilômetro no período. Certo? Acho que esse aqui ficou invertido, né? Esse aqui é média de quilômetros por litro. Quilômetros por litro no período. Ok? Então a gente só vai inverter o gráfico aqui. Bota esse para cima e esse para baixo. Ok? Aqui. E tá aqui. Perfeito? Então ficou assim. Agora a gente vai fazer os totais aqui em cima. Para a gente quase concluir ele, tá? Então a gente vai fazer cards aqui em cima. Que vão ficar ligados aqui também com os totais que vão aparecer aqui embaixo. Ok? Então para isso você vai vir aqui em inserir. Vai clicar aqui em texto, caixa de texto. Pode ser caixa de texto, pode ser várias formas de você fazer isso, tá? Eu vou pegar e vou fazer uma caixa de texto para a gente botar o total e o valor. Não, vai ficar melhor. Pode ser. Várias formas, como eu disse. Clique em formas e vou selecionar esse aqui para criar uma forma, tá? Vou vir aqui, uma forma padrão. Mais ou menos desse tamanho aqui. E aqui eu vou colocar então o nosso abastecimento. Vou botar uma imagem do valor e o valor total do abastecimento que nós tivemos. Primeiro aqui eu vou tirar o preenchimento da forma. Vou botar automático assim vazio. Botão direito, formatar forma. Sem preenchimento, não branco, mas sem preenchimento para ficar assim. Ok? Deixa eu ver o formato dele. Deixa eu tirar aqui o exibir. Linhas de grade para ficar melhor para a gente ver ele. Tá? Vou colocar no mesmo formato de linha que está aqui em volta do nossos gráficos para ficar melhor. Preenchimento linha sólida. E aqui na cor da linha, você vai mudar ela aqui para essa linha aqui, por exemplo. Tá? Então acho que agora ficou melhor. Tá? Perfeito? Então vamos copiar isso aqui depois para fazer vários cards. E nesse card aqui a gente vai botar então uma imagem e vai botar um valor total. Tá? Então eu vou vir aqui em inserir, imagens, esse dispositivo. Vou vir aqui e vou colocar esse valor aqui de cifrão, ok? Essas imagens você pode baixar gratuitamente no site Flat Icon, tá? Então, os devidos créditos, Flat Icon. Então você tem aqui esse ícone aqui e agora eu vou pegar o total. Como é que eu pego o total, então, que a gente gastou? Você vai clicar aqui em inserir, texto, caixa de texto. Vou criar uma caixinha de texto qualquer aqui. Vou clicar na borda dele, na borda. Tá? Não dentro. E aqui em cima, você vai clicar na fórmula, eu vou dar um igual, e vou vir em cálculos. E lembra desses totais que a gente acabou de criar?
Então aqui a gente vai pegar e vai selecionar o total de litros, o total de valor. O primeiro que a gente precisa é o total de valor, que seria o mais importante. Vou dar um Enter aqui, e ele pegou ali o total de valor. Perceba que a nossa caixa de texto ainda tem uma linha em volta. Vamos tirar essa linha. Botão direito, formatar, forma, sem preenchimento, sem linha, né? Sem linha. Ficou assim. Agora eu vou aumentar esse tamanho aqui. Vou botar 18. Mais ou menos. A gente pode aumentar depois. Vou botar aqui e arrume essa caixinha de texto para ela ficar encaixada aqui e o total ficar alinhado ao centro. Ok? Então ficar mais ou menos nesse formato aqui para a pessoa entender que é o valor total que a gente gastou ali. Então nesse período. Perfeito? Então tá pronto. Essa primeira parte. Eu vou vir aqui e vou selecionar as partes que eu quero copiar, tá? Então eu vou vir aqui e vou dar Ctrl Shift e vou arrastar para o lado. Perceba que ele já criou uma caixinha nova ali do lado, certo? Criou uma caixinha nova que é onde a gente vai colocar então o valor que a gente tem do total de litros abastecidos. Eu vou clicar aqui, igual, cálculos, e aqui eu vou selecionar então total de litros. Perceba que já tem aquele L no final, já ficou bem bacana, certo? Então, facilita de você entender que campo que é esse, afinal de contas. Cliquei aqui, clicar de novo, 18, dá um Enter. Aqui estava 18 também, 18, Enter. Tá? Então ficou certinho. Vou colocar mais uma imagem aqui, inserir imagens, esse dispositivo. Vou selecionar aqui então o abastecimento, reduzir ele para ficar legal, né? Para caber aqui certinho. Perfeito, tá? Então tá aqui total de litros que a gente tem abastecidos nesse período, tá? Vou colocar mais o centro, aí, perfeito. Tá certo, acho que esse também tem que botar um centro também. Perfeito. Tá, então agora vamos prosseguir e agora colocar o total de quilômetros percorridos. Mesma coisa, Ctrl Shift, opa, selecionei de novo e vou arrastar, Ctrl Shift e arrastar aqui para o lado. Perfeito? Vou dar um ESC aqui. E aqui você vai selecionar então o valor novamente, vai clicar nele aqui, e aqui em cima no igual você vai apagar e vai pegar então o total de quilômetros percorridos, 6.082. Vou dar um Enter e apareceu assim pra gente. Vou mudar de novo o tamanho para 18 e tá ok. Agora vamos inserir aqui o nosso campo de imagem, perfeito? Imagem, esse dispositivo. E aqui eu vou selecionar, então, essa plaquinha. Okay? Placa de quilometragem, placa de quilômetro. Está aqui. Quantidade de quilômetros percorridos, 6.082. Tá? Agora vamos prosseguir. Agora, então, nós vamos prosseguir aqui. Vou clicar de novo e arrastar para o lado aqui. E aqui nós vamos colocar, então, o quilômetros por litro. Vou clicar aqui, a média de quilômetros por litro daquele momento ali. Paguei aqui. E vou vir aqui e vou pegar o 13,67 km por litro. Dá um Enter. E aqui eu vou mudar para 18 novamente. Perfeito. Agora eu vou inserir um veículo. Imagem, esse dispositivo. Vou botar o nosso carrinho aqui. Vamos reduzir ele um pouco. Aí. Para caber aqui certinho. Esse ajusta do jeito que fica melhor para você. E agora a gente vai colocar também mais um, que vai ser o total de valor por quilômetro. Selecionei novamente. Ctrl Shift e arrasta para o lado. E aqui de novo, eu vou vir aqui e vou mudar. Vou dar um igual, cálculos e média de valor por litro. Aí. Clicar sobre ele e vou mudar para 18. Dá um Enter. Fechou, tá bom? Então nós temos esse valor aqui e agora eu vou botar um inserir. De novo, imagens, este dispositivo. E vou selecionar então agora a nossa calculadora. Mais uma vez, redimensiona a imagem clicando no Shift para ele não se perder, tá?
Sempre uma dica importante, para não ficar não estragar a nossa imagem. Está aí a nossa calculadora para dizer quanto que o valor por litro. Quanto que gastou por quilômetro. Perfeito? Está funcionando já? Não está funcionando ainda. Por que ele não está funcionando ainda? Porque esses filtros não estão aplicados a todos. Olha, cliquei em filtro aqui, fevereiro. Ele vai aplicar a uma tabela só, e não as outras, nem os valores aqui em cima. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e mudar para que todos esses segmentações de dados sejam ligadas a todas as tabelas. Botão direito, conexões de relatório, e aqui você vai marcar cada uma das tabelas dinâmicas. Aqui eu vou marcar com um tab, com um espaço, tá? Então eu vou vir aqui, espaço e setinho para cima e para baixo. Todos marcados? Ok. Mesma coisa para os demais. Tá vendo que ele está trabalhando ali, está piscando. Botão direito, mesma coisa. Conexões de relatório. Vou marcar todos. Então tá aí. Tá feito, vou dar um OK. Aguarda ele calcular e relacionar todos eles, né? Ok. De novo a mesma coisa, botão direito, conexões de relatório, e vou marcar todos eles. Tá pronto, vou dar um OK aqui. Certo. Esperar um pouquinho. E vamos clicar aqui e vamos dar um salvar. Tá bom? Tá feito. Agora, quando eu fazer um filtro, por exemplo, eu quero analisar apenas uma placa de veículo. Então, vamos clicar nesse aqui, por exemplo. Ele vai vir aqui e vai filtrar todos esses campos, inclusive os totais lá em cima, porque eles estão relacionados com as nossas tabelas dinâmicas que acabaram de ser filtradas. Então, ele vai mudar aqui e vai mostrar quanto que eu gastei com aquele veículo, quanto que eu abasteci de litros, quanto que eu andei com ele, qual é a média de combustível desse veículo, quanto ele gasta por litro. Perfeito? Tanto ali, tudo do Honda City. Se eu quisesse fazer um filtro e olhar, por exemplo, o tipo de combustível ou um determinado mês que ele está andando, então ele também ia aparecer aqui para você. Você poderia filtrar ele e aparecer para você. Vou tirar o filtro aqui. Tá? Então todos os filtros agora eles estão interligados agora na nossa tabela, nas tabelas. Tá? Você pode tanto analisar assim, como individualmente, ou ainda olhar para um determinado mês. Como é que foi somente o mês de janeiro? Então você consegue analisar aqui quanto foi o teu consumo total do mês de janeiro, quanto que cada veículo fez de média por litro, quanto que foi o valor por quilômetro, quantos quilômetros foi no total, todas essas informações para você, tá bom? O que mais que você pode fazer aqui, por exemplo? Você pode fazer aplicações ainda, como aquele layout de página, e mudar esse layout de página aplicando as cores aqui também, tá? Você pode vir aqui, por exemplo, colocar aquele mediano que a gente colocou nos outros, só para ele aplicar aqui também, ficar bonitinho. Acho que já está aplicado. Você pode mudar para um outro formato que você quer. Você perceba que ele já mudou eles automaticamente também, tá? Ele vai aplicando. Outra situação interessante que nós vamos criar agora vai ser uma simulação de viagem. Porque com essas informações que a gente tem, a gente já sabe qual é a média de quilômetro do combustível do veículo. Então a gente já pode saber quanto que a gente teria que gastar com aquele veículo somente para abastecimento, certo? Então a gente pode fazer isso aí. Então nós vamos fazer isso agora no nosso cálculo. Deixa eu abaixar um pouquinho mais aqui, botar mais umas linhas para baixo, tá? Mas primeiro deixa eu fazer uma coisa. Clique em todos aqui, ó, todas essas imagens aqui, cada 3, Shift, seleciona elas, botão direito, agrupar e agrupar. Por quê? Porque desse jeito ele vai ficar junto. Quando você mexer, ele vai ficar junto e não vai se perder, tá bom? Então a mesma coisa você vai fazer para os demais. Botão direito, agrupar, agrupar. De novo, seleciona a imagem com Shift, botão direito, agrupar, agrupar. De novo, Shift, botão direito, agrupar e agrupar. Novamente, agrupar e agrupar. Ok? Então tá aí. Agora a gente já pode também selecionar eles assim, né? E pode arrastar eles para onde você quiser, certo? Vou vir aqui dar uma puxadinha para cá para ele ficar um pouco mais para baixo. Você pode também organizar eles utilizando ali essa parte do painel para fazer os alinhamentos. Mas agora a gente vai fazer então aquela parte da simulação que eu acabei de falar para você.
Você seleciona agora primeiro todos os objetos que a gente tem que tirar o redimensionamento automático. Por quê? Senão, quando eu vim aqui aumentar um pouquinho aqui, ó, você percebe que ele já muda o tamanho automaticamente também dos objetos, que são, por exemplo, gráficos, imagens, que são objetos que a gente tem na planilha. Então, o que você vai fazer é o seguinte, apertar F5, Especial, e aqui você vai selecionar Objetos e vai dar um OK. Ele vai selecionar todos assim para você, ok? Você vai dar um botão direito nisso, Formatar Objeto, e aqui, onde está a movimentação, que é isso aqui, você vai marcar Não Movimentar ou Redimensionar com Células. Só isso. E agora, todos os objetos, quando eu puxar aqui as células, ele não vai se perder. Perfeito? Então, vou vir aqui um pouquinho para cá. E aqui eu vou colocar, então, a simulação de viagem. Eu vou escrever aqui mesmo. E vou botar veículo, 2 pontos, distância, preço do combustível, tá? Então, esses campos que ele vai precisar para fazer, então, essa simulação. Eu vou marcar todos esses aqui que estão para baixo, vou arrastar um pouquinho para baixo para a gente poder trabalhar aqui, depois a gente arruma, tá? Preço do combustível, então a gente tem a média e tem o total, ok? Então ficou assim, perfeito? E aqui a gente vai precisar dessas duas colunas, então eu vou dar um Ctrl 1 aqui, alinhamento, centralizar seleção. Vou dar um OK e agora eu consigo arrastar um pouquinho e ele vai ficar assim, ó, sempre ajustando o cabeçalho ali em cima, perfeito? Coloque essa coluna para aparecer assim em total, tá? Então aqui em veículo, a pessoa vai selecionar qual é o veículo, ele automaticamente vai trazer outros dados aqui, tá bom? Então vamos selecionar aqui em dados, validação de dados, eu vou colocar lista igual placa, placas, dá um Enter. Ele vai aparecer assim então, qual é a placa do veículo que ele está selecionando naquele momento, tá bom? A distância que ele vai percorrer, daí ele pode olhar direto no site, por exemplo, do Google Maps, por aí, para ele saber. Eu vou botar aqui então, por exemplo, que ele vai percorrer 250 km, tá? Ctrl 1 de novo, e aqui em número, em personalizado, eu vou colocar de novo aquele KM, tá? Para ficar legal. Então, se qualquer coisa que ele digitar, ele já vai botar o KM no final, 300, ele já bota o KM, tá? Que é só exibindo desse formato pra gente. O preço do combustível, ele vai variar, então 5,55, digamos que está agora. Ctrl 1, vou botar no formato de moeda, vou dar um OK, vai ficar assim para você. Perfeito? Agora a gente tem que retornar a média do combustível para que a gente possa calcular então o total. Como é que eu vou saber a média de combustível? Eu quero saber a última média de combustível desse veículo, que provavelmente vai ser a mais acertada, correto? Para isso a gente vai usar a função máximo Cs novamente, para a gente trazer então qual é a última média, qual é o último código. A gente vai vir aqui em lançamentos e vai descobrir qual é o último lançamento que a gente tem daquele modelo. Por exemplo, aqui o 17, né? Então, por exemplo, ele vai vir aqui e nós queremos saber qual é o maior valor que nós temos na coluna código para aquele veículo, tá? Para aquele veículo ali do MZA 1010, que seria, por exemplo, 17. Assim a gente consegue pegar qualquer informação da linha. Então eu vou vir aqui em média de novo, vou aumentar aqui e vou colocar igual máximo Cs, abre parênteses, qual é o intervalo de máximo que eu quero, então eu vou vir aqui e vou selecionar apenas o código. Quando, daí aqui eu vou selecionar o nosso campo de placa, quando a placa for essa, ponto e vírgula, volta no nosso relatório, então, quando a placa for igual a essa placa que nós temos aqui. Vou digitar Z4 aqui. Z4, tá bom? Então ele vai vir e vai retornar 17, que é o número do nosso último lançamento. Lançamento 17. Com isso a gente já consegue puxar a informação que a gente gostaria. Para isso eu vou usar um índice, a função índice corresp, né? Índice, que normalmente é usado com corresp, mas aqui a gente vai usar só índice mesmo. Então qual é a nossa matriz de dados? A nossa matriz vai ser então o quilômetro por litro. Vou vir aqui para o lado. Tá? Quilômetros por litro. Vou selecionar ele aqui. É o que a gente quer retornar. Aqui, o máximo Cs já está retornando para a gente qual é o número da linha. E eu vou botar 1,1, porque é o número da coluna que a gente quer. Só tem uma. Ele está retornando, então, a média atual, 16,579,6. Tá bom? A gente pode dar uma formatadinha nele assim.
dá um Ctrl 1 aqui, personalizado, e de novo a gente vai botar então km por litro. Fecha aspas duplas e fechou quilômetros por litro, tá bom? Com isso então a gente consegue então descobrir quanto que ele vai gastar para fazer aquela viagem ali, perfeito? Que é o total de quilômetros dividido pela média, dividido pelo preço multiplicado pelo preço do combustível. Então, distância total dividido pela média, tá? Vezes o preço do combustível, e nós temos então 100,42. Se ele fosse andar 50 km, se fosse andar 200 km, 300 km e por aí vai, tá? Então aqui a gente tem uma simulação de viagem prontinha. Eu só vou vir aqui formatar ela bonitinha, tá? Vou botar então uma borda assim, certo? Vou até tirar essa borda do meio aqui. Ficar assim para você, tá? E você tem essa simulação de viagem. Aqui você também pode dar uma reduzida aqui, ó, para ficar mais próximo, certo? E aqui embaixo você pode ainda colocar uma assim desse formato aqui, ó. Esse formato aqui, tá bom? Então vai ficar bacana assim, simulação da viagem, mais uma informação que você tem nesse dashboard aqui, ou nesse dashboard, nesse relatório, tá bom? Você pode vir agora só marcar eles e organizar, daí questão de layout, questão de cores, tudo mais, daí você só ajusta eles, mas ele já está perfeitamente funcionando para você, perfeito? Interessante como a gente fez antes de não movimentar, eu consigo fazer isso aqui, para eu poder ajustar então onde eu quero que apareça a nossa informação, tá bom? Eu vou clicar aqui ainda em inserir texto, caixa de texto, e aqui eu vou colocar relatório de abastecimentos, perfeito? Vou marcar aqui, Ctrl 1, sem preenchimento, sem linha, ok? Vamos aumentando. Vou clicar nele e vou aumentando aqui até eu achar que fica bom o nosso relatório de abastecimentos do tamanho. Tá legal? E tá aí o nosso relatório de abastecimentos. A questão aqui de ajustar as larguras, ajustar aqui a forma como eles vão ficar distribuídos, você pode fazer assim, ó. Uma dica bem interessante. Clico neles, todos, por exemplo, para alinhar, tá? Cliquei neles, formato de imagem. E aqui você vai vir aqui em alinhar. Alinhar na parte superior, ele já vai ajustar aqui em cima então, e depois você tem aqui distribuir na horizontal. Então ele vai distribuir e deixar o mesmo espaçamento entre todos eles, percebeu? Mesma questão, você pode fazer isso para os gráficos também, tá? Eu não vou fazer aqui agora, mas você pode fazer eles também, tá? Só aumentar um pouquinho aqui, ó, só baixar um pouquinho. E agora você pode também tirar algumas informações, por exemplo, não preciso mais dos títulos, e não preciso mais das barras de grade, e você tem então barra de fórmula, e você tem então o teu relatório de abastecimentos, perfeito? Então é isso. Ok, então ao longo desse vídeo você aprendeu como fazer uma planilha de abastecimentos, um relatório de abastecimentos também, você viu bem passo a passo, inclusive aprendendo diversas técnicas dentro do Excel, espero que tenha gostado. E se quiser aprender muito mais Excel, conheça o nosso método Domínio Excel, onde você tem um curso de Excel básico, avançado, lógica de programação e VBA, e ainda tem o de Excel avançado 2 com matrizes dinâmicas no momento, e ainda tem o de PowerPoint como bônus e mais 2 bônus. Então é extremamente completo esse curso e está num preço muito barato, o link está aqui embaixo na descrição, método Domínio Excel, vem ser nosso aluno. Perfeito? E se você quiser também uma solução mais completa do que essa, uma solução profissional e pronta para a sua empresa, você pode também adquirir a nossa planilha pronta de controle de frota, também com a versão para transportadora. Daí, além dessas funcionalidades que você viu aqui de abastecimento, você vai ter muitas outras, e isso com um banco de dados não gravado na planilha, como a gente fez o exemplo aqui, mas um banco de dados, inclusive podendo fazer com relatórios, tem dashboards, tem relatórios, tem cadastros, lançamentos, é tudo muito fácil e também muito simples de utilizar, perfeito? E também, claro, muito profissional e seguro, ok? Então é isso, os links estão aqui na descrição, conheça. Valeu, um forte abraço, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo e até o próximo.